Um bom dia a todos e a todas. Uma alegria para mim estar aqui. Logo que o Vilmar me telefonou, eu aceitei prontamente, porque quando eu saí, eu fui preso várias vezes, mas acho que quando eu saí em 2017, eu dei uma entrevista curta e falei que nós precisávamos criar 1, 2, 3, 4, 5 mil comitês em defesa da democracia e do Lula. Já naquele momento, eu tinha convicção, retomando o que a Thaís acabou de falar, que nós precisávamos voltar aos territórios. Eu quero cumprimentar a Renata e lembrar que o PT, há 10 anos atrás, tomou uma decisão no seu Congresso de instituir a paridade de gênero no PT. É uma coisa importantíssima. E as cotas no PT. O nosso governo estabeleceu as cotas nas universidades. E é preciso fazê-la no serviço público. Aliás, eu sempre pergunto por que não tem Enem para o Ministério Público, se tem Enem para física nuclear, para biotecnologia, para cardiologia. Por que não tem Enem para ser promotor, para ser delegado, para ser juiz, diplomata? E foi o PT que iniciou no Brasil a luta contra o racismo, pela igualdade de gênero, retomando bandeiras que já vinham de lutas históricas. Nós estamos comemorando 42 anos do PT. E a geração que fundou o PT está chegando aos 80 anos. Então, nada mais importante do que a renovação do PT, do que a juventude petista. Tem nada mais importante. Até porque, se vocês observarem, a geração que nasceu entre 95 e 2005, ela está chegando, saindo da adolescência. Ela votou em 2020, voto de protesto. Mas ela começou a votar. 2024, 26, 28, ela será quase 1/3 do eleitorado brasileiro. E vai mudar o Brasil radicalmente, como a minha geração de 68 mudou. Como a geração da Semana da Arte Moderna, há 100 anos atrás, mudou a cultura e a arte no Brasil. Essa geração que você representa, não aceita a situação que o Brasil está vivendo. Porque 1% dos brasileiros, ou seja, 2.100.000 brasileiros, têm 1/3 da riqueza e da renda do país. E 10% dos brasileiros, ou seja, 20 milhões, têm a metade da renda. Agora, 100 milhões de brasileiros não têm 10% da renda. Então tem alguma coisa completamente errada no Brasil, que é a concentração de renda e riqueza, propriedade e poder político. E cultura. Vamos lembrar que quem mudou a realidade dessa concentração de cultura, poder, riqueza na mão de uma minoria, fomos nós. Porque jamais nesse país os filhos dos trabalhadores chegavam à universidade, portanto chegavam à administração pública, chegavam à cultura, chegavam ao poder político, chegavam à administração das empresas. Jamais. Fruto da escravidão e herança da escravidão, no Brasil o trabalhador sempre foi visto, e a trabalhadora, de uma forma subalterna, como hoje, aliás, é vista de uma forma, inclusive, com preconceito e muitas vezes com racismo, porque a maioria da nossa população é negra. Quando que no Brasil, até a década de 70, se podia falar que um metalúrgico seria presidente, ou que um camponês seria deputado federal, ou que um negro e uma negra seriam governadores, como a Benedita foi governadora do Rio, senador como Paim,
essa revolução cultural, às vezes ela é mais importante que as mudanças estruturais, econômicas, que se faz num país. Porque o empoderamento e a consciência que leva a capacidade de luta e de chegar ao governo. A classe trabalhadora brasileira é muito jovem. Ela tem 100 anos. O Brasil, até a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, era um país de escravos. Até o final do século XIX, o Brasil era uma fazenda com escravidão, uma aristocracia rural, um imperador. A classe trabalhadora veio se formando conforme o capitalismo foi se desenvolvendo. E ela lutou esses 100 anos e conseguiu em 88 escrever na Constituição os seus direitos. Mas isso não caiu do céu. Em 17, quer dizer, em 1917, aconteceu a primeira grande greve em São Paulo e no Rio, que fundou a primeira central sindical. Naquele momento, os sindicatos eram anarco-sindicalistas, socialistas, e eram compostos, de sua maioria, por imigrantes, porque o Brasil recebeu milhões de imigrantes de Portugal, da Espanha, da Itália, e depois da Europa, da Polônia, da Alemanha, da Ucrânia. Essa população que veio para o Brasil, junto com a população liberta e escrava, começou a trabalhar nas primeiras indústrias que surgiram no Brasil. O Brasil, até o final do século passado, não tinha estradas. O Brasil andava de carruagem a cavalo. O Brasil não se comunicava, o correio era a cavalo, né, a carruagem. Com a implantação do telégrafo, das ferrovias, dos portos, dos bancos, a urbanização da cidade, que os ingleses fizeram para se apropriar das matérias-primas, alimentos, recursos do Brasil, do nosso mercado, da nossa riqueza, criou-se a condição para o Brasil se industrializar. Vejam vocês, durante mais de 20 anos no Brasil se discutiu que o Brasil era incapaz de se industrializar, porque não era um país branco europeu. E se fez política pública estatal de branquear a população, de importar brancos, porque o Brasil jamais seria um país civilizado, entre aspas, que tivesse acesso à ciência, à cultura, porque ele era indígena e negro, não era branco. Foi preciso um empresário, Roberto Simons, liderar um grupo de empresários para dizer que o Brasil podia ser industrializado. A indústria é energia e aço. Como hoje, o futuro é a inteligência artificial e o 5G. A robótica, como foi a automação. Naquele momento, o país que não tivesse aço, não tivesse energia, não crescia. Se tivesse indústria, não se desenvolvia. Ao industrializar o Brasil, se urbanizou o Brasil, arrancou a metade da população que o Brasil tinha no campo para as grandes cidades. E foi criando a classe trabalhadora. A classe trabalhadora, como ela tem que trabalhar com tecnologia, ela tem que estudar. Então o ensino fundamental, que foi uma luta também nesse Brasil, os trabalhadores lutaram décadas para conseguir o ensino primário público e gratuito, que hoje é o fundamental. Que antes era primário, ginásio, científico, colegial e a faculdade. Hoje é o fundamental, o médio e a faculdade. Os trabalhadores nunca tiveram acesso à educação e à cultura. Por que o Bolsonaro ataca a ciência, a cultura e a educação? Porque aí é que há liberdade, aí que se forma a consciência da realidade, do que é o Brasil, do que é o mundo, do que é a vida. É no estudo, na experiência da vida e no estudo. Os trabalhadores foram, portanto, lutando pelos seus direitos políticos e sociais. Como é que o trabalhador participa da riqueza que ele cria de um país? Pelo salário. Se ele não tem emprego, ele não produz e não participa da riqueza. Se ele trabalha, ele participa da riqueza. Mas como é que ele participa da riqueza com justiça? Quando tem educação pública gratuita, saúde pública gratuita, quando tem lazer e cultura gratuita, quando tem transporte de qualidade, asfalto, saneamento, direito à habitação, porque em todo o mundo
Os trabalhadores tiveram acesso à educação quando se subsidiou pelo Estado, através dos impostos, a habitação. E o lazer e a cultura, que cada vez é mais privado no Brasil, né? Menos público, é outro direito. É assim que o trabalhador... Agora, se um Estado é organizado de uma maneira que, apesar de cobrar impostos dos trabalhadores mais do que dos ricos, porque o Brasil cobra imposto sobre bens e produtos, e não sobre fortunas, herança, doações e renda e propriedade dos ricos. Todo mundo se cobra imposto sobre isso e não sobre bens e produtos. Então, quem paga imposto no Brasil são os trabalhadores. Então, eles são expropriados da sua renda pelo imposto e pelo juro. Basta comprar um bem de consumo, qualquer bem de consumo durável, que o trabalhador paga 50% de juro. A inflação, no máximo, é 4%, 5%, porque ela está subindo agora, mas a média dela tem sido 4%, 5%. Como é que um trabalhador paga 50% se a inflação é 4%? Porque os bancos se apropriam da riqueza do trabalhador. Os impostos se apropriam. Como a metade dos trabalhadores brasileiros está desempregada, ou desalentada, ou na informalidade, ou no trabalho precário, por que eles fizeram nesses últimos anos? Eles foram tirando os direitos dos trabalhadores. Como eles não podem mudar a Constituição e tirar o 13º, as férias, licença maternidade, seguro-desemprego, o próprio salário mínimo, eles foram achatando esses direitos. O salário mínimo e a aposentadoria cada vez menor, o salário cada vez menor. E como é que pode um país tão rico como o Brasil, desenvolvido, o Vilmar estava falando, o Brasil é o 5º país em território do mundo, não é pouca coisa, nós somos o 5º, somos o 6º em população. É verdade que a Nigéria e a Indonésia vêm vindo aí, com grandes populações em outros países, mas o Brasil ainda é. E nós somos uma das 10 maiores economias do mundo, e nós temos 3 fatores que são determinantes para um país ter presença no mundo e ter bem-estar para o seu povo. Alimentos, nós somos um país que exportamos alimento para centenas de milhões de pessoas, e aqui 20 milhões passam fome. Nós temos energia, e temos energia limpa, a eólica. A eólica hoje abastece o Nordeste. Se o Brasil apagar as termoelétricas e hidrelétricas, o Nordeste continua aceso. E o Brasil tem energia nuclear. E o Brasil é uma potência científica. E tem indústria de base. O que é a indústria de base? A fábrica que faz fábrica. Quantos países no mundo tem indústria de base? Não tem 10. O Brasil enriquece urânio. Não tem isso de países que enriquecem. O Brasil é capaz de produzir satélite. Ou seja, nós somos uma potência, mas a concentração de renda e riqueza é que impede o Brasil de crescer. A dívida pública, a inflação, o déficit público, quer dizer, mais gasto, tudo isso é consequência da concentração de renda. O que está acontecendo no Brasil? Se o Brasil precisa de 10 milhões de casas e apartamentos, 15 milhões, se o Brasil tem problemas gravíssimos de áreas de risco, de favelamento, de palafitas, de pobreza, de falta de saneamento, se o Brasil tem 1/3 da sua população sem acesso a um padrão de vida e sem acesso aos bens que todos nós temos, basta produzir isso que o Brasil cresce, né? Agora, o Brasil tem capacidade? Tem, mas precisa importar alguma coisa para produzir isso? Nada. Por que não? Porque o povo não tem renda. Não adianta você produzir, querer fazer casa. O povo não tem como comprar uma casa, não tem como comprar uma televisão. Aliás, não tem como comprar nada se não fosse o crediário, né? Porque na maioria dos países não existe crediário. Só para financiar a casa. Nem automóvel existe. Mas no Brasil, tudo é no crédito. No crédito é que se expropria a renda do trabalhador. O imposto que se tira da riqueza que nós queremos é 1/3, não volta para o trabalhador. Esse é o grande problema do Brasil. Como o Brasil começou, nos últimos 20 anos, a ter autonomia, independência e soberania para decidir o seu destino, e o Lula e nós no governo começamos a integrar a América do Sul, a nos integrar nos BRICS com a China, e começamos a reverter, usar os bancos públicos, usar as estatais para o país crescer e distribuir renda, porque é isso que nós fizemos,
pegar uma parte da renda que se apropria pelos impostos e usar o crédito para favorecer a imensa maioria da classe trabalhadora brasileira. E como nós descobrimos o pré-sal, que era uma riqueza que se a nação se apropria... O que é o petróleo? O petróleo é esse copo cheio. A maioria dos países vende o petróleo e dá para as empresas que produzem isso aqui de petróleo e fica com isso aqui. O que eles estão fazendo? Eles estão dando isso aqui para as empresas e ficando com isso aqui. Então, uma riqueza, porque o país tem uma riqueza, essa riqueza é finda, né? Ela é finita. A terra nós não podemos usar impunemente, nem a água. O que está acontecendo? Seca e inundação. Chuva de ventos, de areia. No estado de São Paulo tem tempestades de areia que parece que vai acabar o mundo. Por quê? Porque nós invadimos todas as áreas dos rios, ocupamos ela, nós poluímos os rios, nós degradamos, né, a floresta, nós invadimos as matas, destruímos as matas. A natureza responde, ela vem tomar seu lugar, os rios vão pegar de novo seu lugar. Essa riqueza que nós temos aqui, que ficar conosco, ia fazer aquilo que é o mais importante para vocês que têm filhos, para nós que temos netos, pensando nos próximos 30 anos. É a educação, né? Porque vem uma revolução aí que nós não sabemos o que é ainda a inteligência artificial. Já está claro que a meta, né, agora, tem o 5G, que vai ser a internet das coisas. Hoje já há fábricas que conversam entre si para resolver os problemas das fábricas. Elas conversam entre si pelos computadores. Está dando defeito aqui, o que é energia, falta de matéria-prima, e a fábrica mesmo ela mesma conserta o que está acontecendo. Porque o que aconteceu com a classe trabalhadora brasileira nos últimos 20 anos? Ela passou a automação, a robotização e está entrando na inteligência artificial. As fábricas de 30, 40 mil trabalhadores hoje são fábricas de 1.200 trabalhadores. Em São Paulo, que é o maior parque metalúrgico do Brasil, existe 3 fábricas com mais de 1.000 trabalhadores. No caso da tecnologia. Mas isso é bom. Isso não é ruim, isso é a melhor coisa que podia acontecer. Porque como é que nós produzimos? Com a mão, né? Demorou para nós descobrirmos um instrumento, né? Se nós olharmos os primeiros machados, as primeiras facas, é uma coisa grotesca. É uma pedra, né? Um pouco, né, limada. Nós fomos desenvolvendo todas as formas para deixar de usar a força física e usar a força que nós inventamos até chegar à energia nuclear, até chegar à internet, né, a TI, a tecnologia. O mundo foi deixando o trabalho físico, mas o que está acontecendo no mundo? Cada vez mais seres humanos estão na pobreza e na miséria. Então tem alguma coisa muito errada, que é a concentração de riqueza e renda, que nunca foi tão grande como na pandemia, e aqui no Brasil inclusive. Então, se nós temos que... O pré-sal não ia dar condição de priorizar a educação, a ciência e a tecnologia. Priorizar o saneamento e a habitação e a infraestrutura do país. O Brasil precisa construir estradas, ferrovias, portos, aeroportos, termoelétricas, hidrelétricas, refinarias, gasodutos, oleodutos, e tudo isso nós podemos fazer. Por que nós não fazemos? Então o Brasil precisa de uma revolução social, precisa distribuir renda e riqueza. E é isso que o PT representa, é isso que o Lula fez, que a Dilma fez. E eles não aceitaram e deram o golpe. Deram um golpe porque existe uma outra questão. O Brasil é grande demais. E aí os irmãos do norte, os americanos, não toleram que o Brasil tenha voz e vez no mundo, que é o mesmo problema que está acontecendo agora com essa crise mundial que nós estamos vivendo com a Ucrânia. O que aconteceu nos últimos 50 anos? A China surgiu, a Índia, a Turquia, o Irã, a Rússia, a Nigéria, o Brasil, a Indonésia, que são países que querem discutir os direitos e os destinos do mundo. Os americanos não podem decidir o destino do mundo. Eles não podem dominar o mundo pela força. O que é os Estados Unidos hoje? Um império. Apoiado no quê? Na força da cultura e da tecnologia, da força militar e no dólar. Mas hoje a China tem tanta força ou mais que os Estados Unidos. O que nós fizemos é extraordinário. Os
trabalhadores tomaram consciência e elegeram 4 vezes um governo seu. E criaram o PT e outros partidos, como o PDT, o PSB, o PCdoB, o PCB, muitos partidos. Mas o PT foi o partido que acabou representando a maioria da classe trabalhadora. Aquela classe trabalhadora que votou no PTB, no MDB, passou a votar no PT. E vai votar no Lula. Mas é uma luta. Nós temos 6 meses pela frente. E esse comitê, e o comitê aqui, que é importante. A Thaís trabalha na comunicação e falou sobre isso. Não há nada mais importante que as redes. O nosso erro foi não nos empoderarmos das redes. Desde 2008, quando o Obama quase perdeu a eleição por causa das redes. Depois de 2016 aconteceu a saída da Grã-Bretanha da União Europeia pela uso e manipulação das redes. O Trump foi eleito e nós apanhamos em 16, apanhamos em 18 e apanhamos em 20 de novo nas redes. Só para ter uma ideia, o nosso companheiro e amigo Boulos tinha 2 milhões de seguidores. O nosso candidato tinha 60 mil. Hoje nós estamos superando isso. Estamos superando. Tudo que a Thaís descreveu aqui, que é muito importante a formação política. É muito importante. O que aconteceu com o PT e com as esquerdas no Brasil? Pela repressão, porque nós ocupamos... Porque também acontece um fato. Quando a classe trabalhadora chega à sua maturidade, se ela lutou com liberdade durante 50, 60 anos, ela tem já formado quadros políticos, né? Tanto na luta como na educação. E na experiência de legislar e governar. Agora, se nós passamos quase a metade em ditadura, não pode pedir para nós que a gente chegasse em 89 já... Então, quando nós fomos para o governo, nós tiramos todo mundo de todas as áreas e levamos para o governo. Então, houve um esvaziamento, de certa maneira, da luta popular e da luta sindical. Depois veio a repressão e nós saímos dos bairros. Quem entrou para os bairros? O clientelismo, fisiologismo, dos prefeitos, vereador da direita, porque a direita hoje tem tanta associação como nós temos, como nós tínhamos. Tem tanto sindicato como nós tínhamos, e mesmo a eleição do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós disputamos com a direita agora, né? Eles vão lá e ganham de nós, inclusive em muitos bairros de São Paulo, pelo menos. Não conheço aqui em Brasília, mas em São Paulo, e os vereadores deles também vão lá e disputam conosco hoje. E é essa igreja neopentecostais, que é um assunto muito delicado. Por quê? Porque nós não podemos discutir religião. Fé é o direito de cada cidadão, nós temos que respeitar. Cada um tem sua fé. Segundo, porque no PT 1/3 dos petistas são evangélicos, igual na sociedade. Qual é a família hoje que não tem evangélico? Na minha já tem. E a minha família é bem católica, bem católica. Já tem. Os católicos sempre fizeram política no Brasil, tiveram um partido democrata cristão, mandaram no Brasil até a República, porque o Estado era católico. Não havia Estado laico, a igreja não estava separada do Estado. Durante o Estado Novo, durante o governo Dutra, vamos lembrar que a CNBB apoiou o golpe de Estado, que a marcha era da família com Deus pela liberdade, as marchas, com a igreja católica comandando. Depois veio a teologia da libertação, Medellín, Papa João 23, as pastorais, a SEB, e o PT surgiu quase como um partido cristão. Eu chegava em reuniões do PT, porque eu passei 10 anos na clandestinidade, outro nome, ou em parte em Cuba, fazendo treinamento militar. Depois eu fui, porque eu não conseguia ficar no país, fui e voltei de 72 a 74. Quando eu voltei para a vida normal, vamos dizer assim, eu vivia uma vida normal, mas com outro nome. Quando eu voltei para a vida minha em São Paulo, tudo, eu me assustava porque eu chegava nas reuniões do PT e o pessoal começava a rezar antes da reunião. Então essa história que nós somos contra a religião, que nós vamos fechar igreja, isso é lógico que é uma mentira, é uma calúnia, né? É uma campanha política contra nós. Mas a realidade é que a grande parte das igrejas neopentecostais são bolsonaristas, são conservadoras. E nós temos que... Qual é a maneira de enfrentar? Não é enfrentá-los, é nós estarmos presentes nos bairros. Porque quem é amigo do... Vamos pensar assim, qual é o braço amigo que uma mãe tem hoje? Eu já vi essa experiência, quando um filho começa a ir para a droga.
uma igreja que leva ele numa clínica. Quando tem uma inundação ou incêndio, quem chega primeiro? O pastor e os obreiros da igreja. Não é isso? Quando um trabalhador está desempregado, ou como um pequeno negócio está com problemas que vai fechar porque o banco vai protestar, quem que socorre ele? A comunidade. O que é uma igreja? O que devia ser a sede do PT, do sindicato, o núcleo do PT? Um lugar de afetividade, de encontro, de alegria, não é isso? Um lugar que você confraterniza na sua fé ou no teu ideário político. Então nós temos que fazer um giro total de novo para isso, como para as redes. Porque nós não vamos enfrentar uma campanha. O bolsonarismo não é o Fernando Henrique Cardoso, não é o Itamar, não é o Collor. Nós não estamos enfrentando, não é nem a ditadura, é pior. Nós sabemos já. Eu não preciso dizer para vocês o que é o Bolsonaro. Ora, se o Bolsonaro é tudo isso, nós não podemos querer derrotar o Bolsonaro só à esquerda, né? Porque aí começa essa discussão. Por que o nosso presidente, por que o Lula, propôs o Alckmin de vice e propôs conversar com outras forças políticas sociais do país, que são nossas adversárias, às vezes votar a favor do impeachment, porque nós estamos sob o risco, sempre, de um golpe, da volta da ditadura, de uma aventura golpista que pode não dar certo, mas vai ser uma tragédia para o país. Porque eles armaram uma parte da população, porque eles têm milícias, porque ele fez tudo para envolver as Forças Armadas na tentativa de impedir que tenha eleições. Porque eles nunca ganharam a eleição de nós, eles ganharam no golpe. Vamos lembrar, se não fosse o golpe, nós estaríamos governando o Brasil até hoje. Até hoje. Então nós temos que fazer uma campanha de enraizamento popular, de força, porque todo mundo nos pergunta, como é que nós vamos fazer mudanças com o poder militar, com o poder econômico, com a mídia, né? Com essa minoria que não quer largar os seus privilégios? Porque a direita brasileira tem duas direitas no Brasil. Nós precisamos entender isso. Claro que todos vocês sabem. O bolsonarismo e a direita, vamos dizer assim, liberal. Né? A direita neoliberal. PSDB, DEM, MDB, o Estadão, a Folha, a Globo. Porque a Globo, há muito tempo, e as empresas já absorveram as questões de gênero, de raça, ambiental e democrática. Se vocês observarem o que é ESG, que toda empresa agora tem que ter, uma governança que cuida para que as mulheres ascendam ou haja trabalhadoras mulheres. Uma governança que, olha, está tendo preconceito. Ele é homossexual, não pode haver preconceito. É uma opção que ele fez, é uma decisão dele, é o modo dele. Você não pode ter preconceito. Racismo, não. Tem que proteger o meio ambiente. Então, a Globo, se você assistir a Globo o dia inteirinho, você pensa, quem vem de fora, pensa que é de esquerda. Não, se o cidadão chegar no Brasil, não conhecer o Brasil, sentar com a Vera Globo News e falar, esse pessoal é do PT, por isso que o Bolsonaro fala que é tudo comunista, né? O Fernando Henrique é comunista, que a Globo é comunista. A elite brasileira absorveu, até porque o mundo está mudando. Se vocês observarem, quando o Biden assume a presidência e fala que ele vai recriar a classe média americana, ele está falando que vai recriar a classe trabalhadora. E agora, essa semana, eles estão fazendo uma campanha pela sindicalização nos Estados Unidos. Por quê? Porque essa financiarização do mundo, essa globalização, não a globalização em si, porque ela, lógico, sempre foi globalizado o capitalismo. Por isso que existiam impérios, inclusive. Mas essa concentração de riqueza e renda destruiu as classes trabalhadoras na Europa e nos Estados Unidos. E veio a imigração, a pobreza, porque hoje nos Estados Unidos tem pobreza, a desigualdade, e a extrema-direita tomou o poder. Porque hoje, se vocês observarem nos Estados Unidos, na Europa, na França, a disputa da direita com a extrema-direita. Nos Estados Unidos, a direita com a extrema-direita. Aqui no Brasil tem uma disputa da direita com a extrema-direita também. Que no fundo é o Dória, né? Seria um candidato, quer dizer, um candidato com muita rejeição. Mas se o Fernando Henrique tivesse 70, 80 anos, seria o Fernando Henrique contra o Bolsonaro e nós. Então existe uma direita antibolsonarista. Aliás, foi o Supremo e a maioria do Congresso que puseram limites à ofensiva golpista, nós também. Fato muito importante, nós voltamos para as ruas. Porque você lembrou bem,
Nós passamos 3, 4 anos que nós não podíamos pôr vermelho. Nem pensar pôr uma estrela, nem pensar pôr um boné. E nós derrotamos a juventude mais, foi a juventude grande parte. Nós fomos para as ruas de novo. Conquistamos o direito de andar com dignidade, cabeça livre no país, até porque desmascaramos a Lava Jato. Então a disputa vai ser uma disputa que não é só nós, é todos contra o Bolsonaro, é. Mas a hora que entrar a economia, o modelo econômico de fundo de renda, não é todos contra o Bolsonaro, é nós contra todos. Essa é a realidade. Quando você fala, vamos, eles todos são contra a desigualdade, contra a pobreza. Você fala, então vamos fazer a reforma tributária? Aí ele, opa, para aí. Então vamos baixar o juros? Opa, para aí. Então vamos mexer nos bancos? Opa, para aí. Então nós temos uma luta, 2 lutas nós temos. Por isso que falar em frente ampla e frente de esquerda. Em luta democrática e luta social. Nós temos uma luta contra o bolsonarismo, democrática, ampla, para tirar o Bolsonaro. Só do Bolsonaro sair, gente, já vai ser. O país vai fazer assim, ó. E temos uma luta para fazer reformas profundas no país. A luta por reforma profunda só vai avançar se nós formos capazes de avançar na organização popular. Por exemplo, nós temos que convencer a maioria dos que votam no Lula que tem que votar em deputados que estão de acordo com as propostas do Lula. Porque se nós elegemos o Lula e elegemos uma minoria na Câmara do Senado, vocês sabem o que vai acontecer. O filme nós já conhecemos, Centrão nós já conhecemos todo o filme, né? Porque nós já estamos, todo mundo já está esperto também, né? Esses 10 anos que nós passamos, não. Né? Se nós não aprendemos, então tem que convencer. Eu vou em muitos lugares, às vezes as pessoas olham para mim assim, seu Zé Dirceu, eu sou. Aí começo a conversar, para a minha filha se formou médica graças ao Lula. Eu falo para ela, o que você está fazendo para o Lula voltar? Uma senhora falou para mim, eu reuni as minhas vizinhas, todas mulheres, estou dando aula para as crianças que ficaram totalmente defasadas, né, por causa desses 2 anos de pandemia, e conversando com as mães para votar no Lula. Depois encontrei no sindicato lá que o pai me encontrou, fui a Canoas, o pai não pôde, se encontrou, mas teve uma plenária dos movimentos social. E tinha uma jovem trabalhando no sindicato como estagiária. Ela me chamou e falou, eu vou me formar graças ao Lula, tudo, e agora eu estou trabalhando, todo o meu bairro, todo final de semana eu trabalho para conseguir voto para o Lula. Esse comitê é muito importante. Primeiro pela simbologia que tem, pela simbologia que esteve na luta pelo Lula livre, pela simbologia do PT de Planaltina. Estamos aqui. Mas é importante que o trabalhador ponha a minha casa é Lula. O trabalhador, não precisa nem ser filiado. Se for filiado, o PT tem 2 milhões de filiados. Existe pelo menos mais 2 milhões de simpatizantes do PT. Então nós temos que transformar essa campanha numa campanha que seja um movimento popular Lula presidente, forte. E voltar os sindicatos. Olha o que passaram os sindicatos. Primeiro acabou o imposto sindical, o que eles fizeram para quebrar os sindicatos. E conseguiram. Que é uma lição para nós. Como é que os partidos funcionam hoje? Fundo partidário, fundo eleitoral, horário gratuito de rádio e televisão. O PT tem 1 milhão de filiados, assim, vamos pôr assim, 1 milhão de filiados firme. Se cada um der um Pix de R$20 por mês, vai dar R$240. 1 milhão dá 240 milhões, é mais que o fundo partidário. Então, os sindicatos que se autossustentavam, vocês conhecem, metalúrgico, bancário, professor, rodoviário, a FUP. Esses sindicatos ficaram firmes. Os sindicatos que dependiam só do imposto sindical fizeram assim. Tanto é que eu viajei pelo Nordeste lançando meu livro, visitei 60 cidades, 22 capitais, e eu ia fazer 22, 200 cidades e as 27 capitais. Mas veio a pandemia, tudo, fui preso de novo, fui solto, fui preso de novo, fui solto, fui preso de novo, fui solto, mas consegui. Quando nessa viagem para o Nordeste, eu chegava numa cidade, o Juan, nós viajamos junto, os sindicatos já estavam tudo junto, 4 numa sede só. Foi duro, mas está começando a recuperar. E aconteceu uma coisa importantíssima: os sindicatos estão indo para os bairros, porque a metade da classe trabalhadora está desempregada ou está na informalidade. Então é importante o sindicato de categoria, é importante a organização dos metalúrgicos, mas acontece que a metade dos trabalhadores da indústria estão desempregados, então tem que no bairro. É no bairro. Mas os sindicatos estão se levantando, as centrais sindicais se uniram em torno do Lula. É uma coisa importante. A Força Sindical, a UGT, a CUT, a CTA,
E todas as outras centrais se uniram em torno em grande parte porque o Lula colocou o Alckmin de vice também, não só por isso, mas também porque algumas centrais, né, não são de esquerda, vamos dizer assim, né? Isso acontece em todos os países e no Brasil também, né? A classe trabalhadora, ela tem vários de formação política, de experiência de vida, de constituição, várias fases. Tanto é que a classe trabalhadora brasileira já foi muito industrial. Hoje ela é menos industrial, né? Ela é quase toda de serviço e comércio. Não chega a 15% que era industrial. Ela já foi 60% só camponês e trabalhador rural, né? Hoje não é 6, 7%, é mais. Chega aos 10%. Então, acho que esse fenômeno também político, da unidade das forças sindicais, da unidade dos partidos de esquerda, do Fora Bolsonaro, do Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular, nós temos que fazer uma unidade mais ampla que isso, porque senão nós não vamos governar depois. Então, já falei demais, não devia ter falado tanto, estou abusando da paciência de cada um e cada uma. O meu sentimento hoje é muito um sentimento de esperança, um sentimento que nós vamos vencer, vamos governar o Brasil. Mas, quando o Lula, no dia que saiu, nós estávamos no hotel em São Paulo, o Lula, no dia que proclamou o resultado do Lula, o Lula me abraçou e disse para mim que a vitória dele significava também uma homenagem à minha geração, né? A geração que lutou contra a ditadura de 68, que deu a vida, que pegou em armas, tudo. E o Duda entrou e falou, agora acabou. Eu falei, não, agora vai começar. É mais difícil governar que ganhar a eleição, né? Nós já temos experiência, né, governador? É mais difícil governar. Aqui nessa mesa, tem uma jovem, tem um ex-governador, já trabalhou foi secretário, tem uma militante que trabalha com nós. O mais importante que é o Jaci, que é presidente do nosso partido, sindicalista, e tem uma companheira que representa a luta antirracial e dos negros no Brasil. Isso um pouco expressa a nossa história, né? Porque eu sou de uma geração, eu estou na luta política desde 65, né? Eu e o Rufacão nos conhecemos em 65, para dar um exemplo, né? Então às vezes as pessoas, como vocês falam de mim, às vezes eu fico pensando assim, na verdade eu sou um sobrevivente, porque tem muita gente melhor do que eu que a ditadura matou, que eram meus companheiros e meus amigos. Agora, eu só tenho uma diferença, às vezes, sou mais velho, vivi mais, e portanto eu tenho obrigação, pela experiência, né, de ter um pouquinho mais de informação, né, de visão das coisas. Não é porque eu sou melhor que qualquer outro militante, não. É que eu passei por tanto. Quer dizer, eu estava lembrando esses dias. Eu lutei contra a ditadura, mas peguei em armas também, mas fui líder estudantil. Essa coisa de falar, eu também não sabia falar. Sabe quem me ensinou a fazer campanha na rua? Luiz Erundina. Eu saía com ela, eu não sabia fazer campanha. A Luiz Erundina, sair com ela na rua é uma coisa. O genuíno é a Luiz Erundina me ensinar a fazer. Tudo a gente vai aprender, viu? Não fica preocupada, não. A gente vai. É falando que, aliás, é o caminhar, né, que se faz o caminho, né? Então é falando que você vai falando que você. Às vezes eu falo 2 horas sem. Aliás, eu fiz minha defesa na Câmara dos Deputados, na minha cassação, sem ler. E eu tomei posse, fiz meu discurso muito curto também sem ler. Eu não consigo fazer discurso lendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cada um de nós, porque as pessoas às vezes falam, mas a tua vida dá um filme, a vida do teu pai dá um filme, da tua mãe. A vida de milhões e milhões de mães no Brasil dá um filme, porque se pensar como as nossas mães nos criaram, a luta e a dificuldade que foi, né? A luta de pessoas. Então, menos, né? Nós somos. Porque as pessoas falam, como é que eu ponho aí, o que você é? Eu falo, põe aí que eu sou militante do PT. Não é que eu sou ex-ministro, que eu sou ex-deputado, ex-presidente do PT, isso aqui, não. Porque eu tenho orgulho e honra de ser militante do PT. Muito obrigado.